Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcio do canal Você Não Sabia Marciar Arte. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa bebê reborn. Nós vamos fazer agora uma roupinha para ela. A roupinha dela eu vou fazer estilo saidinha de maternidade. Então bora pro vídeo. Pronto, gente, aí para fazer a roupinha dela, a gente vai precisar desses moldes aqui. A primeira parte que a gente vai fazer é um macacãozinho com o sapatinho já preso na perninha aqui embaixo. Então, o que é que a gente vai precisar? Desse molde, que é a parte das costas. Aqui é a partezinha do fundo, né? Aqui é as costas, que é a parte para colocar o botão, o carrapicho, o que a pessoa quiser. A parte da frente é essa. Agora, quando você for utilizar essa parte do molde, você tenha muito cuidado em saber que essa parte mais reta é a parte aqui da perna, né? A parte do cavalo, chama. Essa parte mais curvadinha é a parte de cima, da frente. Tem que ter cuidado para não fazer errado, porque às vezes a pessoa costura errado, né? Mas aqui, até porque é só você medir a parte da frente com a parte de trás, é o mais fácil. Você vai ver que tá bem certinho. Essa parte aqui. Então você vai saber que essa parte aqui, que é a parte do fundo, né? Aí tem essa partezinha aqui, que é a parte da frente, né? Você vai cortar essa aqui 2 vezes, né? No tecido dobrado. E vai emendar essa parte aqui, né? Eu vou ensinar ali no molde. É só para você explicar aqui. O molde eu nunca deixo todo, eu deixo só uma banda, né? Aí então essa é a frente. Essa é a parte das costas. E aqui é a manguinha dela. Sendo que a manga aqui ainda vai acrescentar um pouco, porque ela tem a ribaninha. Eu não corto o molde para ribana porque não precisa. Na hora que eu for cortar eu mostro para vocês. Tanto vai ter uma ribaninha aqui na parte da manga, como vai ter na parte da perninha. E esse aqui é o moldezinho do pé, que eu vou cortar, prender na perninha do macacão. Só depois dele abertinho assim é que a gente prende no tecido e costura o fundinho. Eu também não corto o fundo porque não precisa, que eu vou explicar como é que faz. Esse é o molde do macacãozinho. E em cima desse macacãozinho ele tem uma vestezinha, que vai ser esse molde aqui. Sendo que eu só vou deixar para vocês o molde da blusinha, que é essa parte aqui. E essa parte aqui dobrada. Por que dobrada? Você vai cortar no tecido desse jeito mesmo, porque ela vai ser embutida. Depois eu mostro pra vocês. Essa aqui você corta 2 vezes. Eu vou deixar tudo anotado no molde. Esse molde aqui, eu vou dar as medidas pra vocês, porque ele é muito grande, ó. E é reto, é uma tira reta. Não há necessidade de eu deixar o molde. Você mesmo com uma fita métrica, você faz esse pedaço do molde. Eu vou só pegar aqui para medir para vocês. Ele aqui, ele vai ter a largura dele 76 centímetros. Ó, começando aqui, aí vai até os 76 centímetros. Aí você anota aí e corta depois no tecido mesmo ou corta no moldezinho para deixar guardado. A alturinha dele é 12 centímetros. Lembrando que eu também não cortei molde, porque é uma tira maior, mas vai ter um babadinho aqui de 5 centímetros. Você corta a tirinha de 5 centímetros, quando você aprontar, fizer bainha, tudo, ele vai ficar um babadinho bem pequenininho. Mas 5 centímetros é o suficiente para fazer a bainha, e para pregar aqui vai ficar em torno de 3 centímetros o babadinho. Mas essa parte eu não cortei porque não precisa de molde. Você corta a tirinha fina e vai pregando. Pronto, aí esses são os nossos moldes. Eu já cortei e trouxe já tudo cortado, porque lá na mesa é mais complicado e demora muito também, né? Eu acho que com o moldezinho nas mãos você já entende bem fácil. Pronto, aqui é a partezinha da blusinha da veste, né? É um vestidinho, ela é inteira aqui. Aí quando você costurar ela vai ficar embutidazinha assim, para passar uma por cima da outra. E a parte da frente é embutidazinha também. Aqui é aquela parte do tecido que eu falei, da sainha, né? E essa parte aqui é o babadinho de 5 centímetros que eu disse. Agora deixa eu dar para vocês só a medida do tamanho que eu cortei. Ele vai ter a medida de 1,5 m. Exatamente 1,5 m. É a largura toda de um tecido, né? Você corta uma tirinha fina na largura toda do tecido que dá certo. Se bem que esse tecido fino aqui... Não, esse aqui é um que é de 1,5 m mesmo, tá aqui as 2 orelhas. Tem um tecido desse aqui que ele é de 2,40 m. Aí, se for um desse grande, você vai medir 1,5 m e tirar. Esse meu aqui é só de 1,5 m mesmo. Pronto, aí vai precisar dessa tirinha, né? E na manguinha eu também te deixei duas tirinhas fininhas de
de 30 centímetros por 5, eu acho. 4 centímetros. Essa tirinha, eu vou usar ela para fazer um detalhezinho só na manguinha. Mas aí no decorrer do vídeo eu vou explicando bem direitinho. Aí o molde, o básico eu tenho aí. Aí é assim, você pode fazer sem esse babado, pode fazer com, aí é você que decide. Eu vou deixando o molde só da blusinha mesmo. E o resto você vai imaginando como quer e vai agregando, né? Pronto, aí aqui é a parte do tecido, do macacãozinho. O macacão, a gente vai fazer ele de malha. Pode ser um PVzinho, um fio 30, você decide. Pronto, gente, aí depois que você tiver com o molde já em mãos, né? Aí você vai cortar que a partezinha da blusinha, as mangas. Essa parte da manga que ainda vai ter a ribaninha. A ribana eu gosto de usar mais na cor do tecido, mas a única que eu tinha é esse rosa, um pouco diferente, mas ele combina com a florzinha do vestido, então eu vou usar essa mesmo. Aí a ribana, né? Essa ribana a gente só corta quando for usar. Aqui as duas manguinhas. O sapatinho, o pezinho. Esse pezinho eu vou deixar o molde lá também, né? Aí você vai cortar ela na parte lisa e depois você vai pegar um tecidinho fino, ou do tecido que você quiser, pode ser já num tecido estampado também, mas eu vou cobrir o meu com esse aqui, pra ficar um destaquezinho no sapatinho. Na hora eu mostro pra vocês como é que faz, que é o moldezinho do pé, né? E aqui é a partezinha da frente, como eu expliquei pra vocês lá, essa parte reta é a partezinha do fundinho, né? Essa aqui é a frente. Ela é cortada duas vezes, né? Porque a gente emenda ela aqui, pelo lado do avesso. A costura dela vai ser aqui. Essa parte aqui é a parte de trás, que a parte de trás ela é inteira, né? Aí você vai virar tudo pro avesso também e vai costurar. Detalhe aqui é que eu vou costurar ela na overlock. Mas se você não tiver um overlock, você vai colocar uma agulha própria para malha e vai costurar, que também fica legal. Sendo que tem que ter o cuidado porque a malha com a agulha comum ela vai furar, né? Tem que ser uma agulha própria para malha. Quando você vai comprar na loja, você pede a agulha, aí diz a numeração, se é cabo fino ou cabo grosso, né? E pede própria para malha, que ele sabe dizer qual é. Pronto, aí aqui é a parte de trás. Essa parte de trás, primeiramente eu vou emendar só aqui. Aí agora eu vou montar lá no overlock para vocês verem como é que é. Pronto, gente, agora aqui na overlock a gente vai emendar primeiramente essa parte aqui, que é a parte da frente da roupinha, né? Lembrando, essa parte reta e menor é a parte das perninhas e essa parte aqui é a frente. Então você vai colocar avesso, direito com direito e vai costurar. Vai balançar um pouquinho a câmera porque a máquina tá em cima da máquina. Pronto, aí ficou assim, né? Costuradinho. Aí você vai abrir aqui e vai costurar a parte da frente, que é essa partezinha aqui. Você marca aqui o meio, né? E iguala aqui, e iguala aqui. Gente, ó, desculpando o barulho da minha máquina, porque ela é assim meio desinvestada mesmo. E aqui é assim, eu trabalho numa confecção, aí tem várias pessoas trabalhando, então é por isso que sempre tem barulho de máquina ligada, mas dá tudo certo. Pronto, aí eu emendei e ficou assim, né? Agora a gente vai pegar a parte de trás, que é essa parte aqui. Essa parte aqui que sobra do molde, né? Eu vou emendar aqui, só até aqui. Eu posso até passar direto pra cá, não tem problema. Mas essa parte aqui, ela vai ficar aberta, que é a parte que eu vou colocar os botões. E é para ficar um espaço bom para entrar a boneca, não dá muito trabalho na hora de vestir. Então você pode fechar na overlock aqui. Pode ser na reta também, mas é como eu lhe falei, na reta tem que ter a agulha própria. Pronto, aí ficou assim, né? Agora eu vou emendar ombro com ombro, as ombreirinhas. Aqui é porque o espaço fica um pouco difícil para me explicar para vocês. Mas tá aqui, ó, né? A partezinha do ombrinho da boneca. Então você vai pegar a parte de trás e vai fechar os ombros. Vai igualar aqui, ó, tá vendo? O ombro. Aí aqui é a cavinha da manga, né? E aqui é a parte do pescoço.
Aí você vai emendar os ombros. Igualou aqui. E igualou o outro ombro. Vai ficar os dois emendadinhos. Agora você vai pegar e vai costurar logo a manga. A manguinha dela vai ser costurada aqui, né? Então você vai abrir ela assim e vai colocar a sua manguinha. Você vai costurando devagarzinho, que é para dar essa curvinha bem certinha, sem a máquina tomar a mão. A overlock ela é bem mais rápida que a máquina reta. Então assim, costuradinho. Aí coloca a outra manga, sempre com cuidadinho para não colocar do lado avesso, né? Aí pronto, ficou assim. A manguinha, né? A outra manga. Aí aqui, com a manga aberta, você vai pegar a ribana. Deixa eu só explicar aqui pra vocês. Eu pego a minha tira de ribana aqui, ela tem 6 centímetros. Aí eu vou dobrar ela no meio e vou colocar puxando. Eu não corto o tamanho certo, porque eu vou puxar ela até dar o tamanho que eu quero. Eu vou igualar ela aqui. Aí antes de começar a costurar, eu já puxo só a ribana. Deixo a malha solta aqui, né? E puxo só a ribana, puxo o que ela der pra puxar. Porque eu acho legal que não fica apertadinho. Coloquei uma no lado da manga, né? Do bracinho. Aí agora eu coloco o outro. Coloca puxando. E aqui você corta o pedaço que sobrou. Aqui no meio você separa. E ficou assim. Agora eu vou fechar a lateralzinha dele. Deixa eu pegar aqui, né? Aí eu vou igualar aqui. E vou fechar essa lateral toda até aqui embaixo. Igualando aqui debaixo do braço. Iguala aqui na perninha aqui embaixo. E passa direto a costura. Do outro lado do mesmo jeito. Tendo emendado as laterais, aqui na perninha aqui embaixo, tá assim aberto, né? Antes de fechar a partezinha do fundo, você vem aqui e já coloca também a ribana. Do mesmo jeito. Dobradinha também. E puxa também, do mesmo jeito que você fez na manga. Puxe bem. Por isso que eu coloco ela um pouquinho larga, porque quando você puxa ela, quando termina, ela fica um pouco mais fina. Aí colocou uma perna, né? Agora vamos colocar na outra. Sempre puxando a ribana. Sempre puxando a ribana e deixando o tecidozinho livre embaixo. Fazendo devagarzinho, que é pra você entender bem. Aqui é só cortar e separar aqui também as perninhas. Quando a roupinha é pra bebezinho de verdade, que vai precisar estar trocando a fraldinha, eu faço ela com a abertura na frente e nas perninhas com botão. Mas como é pra boneca e a pessoa também, ela não quer uma roupa muito cara, porque quando ela sai com mais detalhes, mais botões, ela sai mais cara, né? Quando é pra boneca, eu faço só desse jeito mesmo. Aí aqui, você iguala. Essa sobrazinha que tem da ribana, você tira. Deixa bem retinha com o tecido. Aqui do mesmo jeito, ó. Deixa bem retinha com o tecido. Aí você vai igualar aqui a ribana. E vem aqui na partezinha das costuras do fundo igual. Chega aqui do outro lado, você também acerta e iguala. Como a malha às vezes dá uma diferença, você dá uma puxadinha, ela vem tudo pro lugar, que malha é ótimo para trabalhar. Aí pronto, você coloca a perninha. Aí nós já temos a vestezinha pronta, né? Agora nós vamos botar aqui um pedacinho de ribana para fazer o acabamentozinho do pescoço. Desvirando ela aqui pra gente ver como ficou. Aí depois a gente tira esse excesso de linha, dá um nozinho. Aí já ficou assim, né? Aqui no pescocinho dela, a gente vai pegar um pedacinho de ribana. Só que a ribana no pescoço, eu não vou botar ela larga como eu coloco ela na perninha ou no bracinho, não. Eu boto ela mais fina. Eu vou tirar dessa parte aqui de 6 centímetros, eu vou deixar ela na base de uns 4. Uns 4 não, acho que 5, né? Que aqui é só como se fosse 1 centímetro mais ou menos. Eu tiro assim um pedaço, né?
Aí eu dobro ela, vai ficar mais ou menos assim. Aí eu venho, pego aqui a parte de trás, essa partezinha aqui de trás. Aí uma parte, eu passo ela reta mesmo. Só que no pescoço eu não vou puxar tanto quanto eu puxava na perninha. Eu vou puxar só um pouco. Vou botar aqui na costa, né, e tudo. Aí você vem puxando, mas você não vai puxar muito como eu puxei na perna. Você dá só um leve puxadinho para não ficar muito bom, mas também para não ficar muito apertado no pescoço, não fica franzido. Só um pouquinho. Vai ajeitando para não ficar prega no pescoço. Agora a gente vai para a máquina reta para dar os acabamentos nele. E o sapatinho também é pregado lá na máquina reta. Pronto, gente. Aí depois de todo costuradinho ele ficou assim, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o sapatinho para prender nessa pontinha, para já ficar uma peça só. Então o que a gente vai fazer? A gente pegou, cortou com um molde essa pecinha aqui, né? Como eu quero botar o detalhe da estampinha do vestido, eu vou cobrir essa parte com o tecidozinho fino. Mas se você for fazer com uma estampazinha do tecido que seja um tecidinho mais tapado, você pode usar só ele. Aí a criatividade é a sua, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em cima e vou costurar cobrindo. Depois eu recorto, porque ele é transparentezinho e dá pra me ver bem como é que tá aqui, né? Aí eu vou costurando por cima do fino, porque eu quero que ele fique bem estiradinho em cima da minha malha. Se eu colocar ele por baixo, pode ser que ele fique fofo. Mas no caso que seja um tecidinho mais grossinho, tapadinho, você usa só ele mesmo. Você vai ajeitando ele para ficar bem estiradinho em cima. Ficou assim, né? Aí você faz a mesma coisa com o outro. Você ajeita bem certinho em cima, fica assim um trabalho bem bonito. Aí aqui é só tirar, né? Pronto, aí tendo recortado, você vai fazer essa emendazinha aqui de trás. Fazer essa costurinha aqui, nos dois ladinhos. Porque aqui não tem esquerdo nem direito, não, eles ficam todos iguais. Sapatinho assim, de roupinha de bebê é desse jeito mesmo. Tendo feito isso, aí ele ficou assim, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, se esse buraquinho vai entrar bem no pezinho do nosso bebê. Entra perfeito. Então vamos lá. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar o meio, tipo assim, deixa eu dar só uma ideia aqui por dentro. Você vai pegar essa costura e essa costura da overlock, né? E iguala uma na outra, para você saber que é o meio, né? Aí o meio da frente é esse e o meio de trás é esse. Então o que você vai fazer? Essa parte comprida é a parte da frente e essa parte da emendazinha é a parte de trás. Então você vai colocar o meio com o meio aqui, dessa maneira. A frentinha da roupinha, né? A partezinha comprida para frente. Aí você vem aqui na lateralzinha mesmo, iguala aqui e começa a costurar. Costurando assim, na beirinha da ribana, mas deixando sobrar um pouquinho dessa parte do tecido, porque o tecido desfia, a ribana não desfia. Então você pode pregar na beira. Pronto, aí depois de fechado, de costurar os dois pezinhos, né? Aí você vai pegar aqui o macacãozinho. Aí vai ver aqui a frente. Aí você vai pegar aqui e medir mais ou menos o meio, assim, uma costura com costura aqui. E vai ver mais ou menos o meio aqui. Aí vai colocar essa partezinha compridinha para frente. Essa parte da costura é para trás. Então você vai abrir ele aqui assim, com o macacãozinho do lado direito. Aí você vai encaixar ele aqui, meio com meio, né? Aí você vem e começa a costurar ele aqui pela lateralzinha, deixando aqui, você costura bem na beirinha, mas aqui você deixa um pouco do tecidinho para fora para prender bem, porque a ribana ela não desfia, mas esse outro tecidinho desfia um pouco, né? Então você vai prender aqui. Aí você vem ajeitando ele assim, ó. Com o dedo aqui por dentro, você vai ajeitando ele e vem costurando. Devagarzinho, sem pressa. Vem ajeitando ele aqui. Que a ribana vai dar só certinho no tamanho do sapatinho, sem
sem ficar fofo e nem grande nem pequeno, ela dá bem certinho. Ela, quando a gente começa a costurar, ela tá menor, mas como ela estica e o outro tecido não, aí dá bem certinho. Chegou aqui no final, você arremata. Se quiser, você pode passar o overlock aqui nessa beirinha, mas eu não vou passar não, porque eu acho que não tem essa necessidade. Aí pronto, virou, né? Ficou assim. Faz a mesma coisa com o outro lado. Marca o meio, bota a partezinha pra frente, a maior, costurinha pra trás e começa costurando pela lateral. Vai dando a voltinha com cuidadinho para não ficar prega na parte do sapatinho. No caso de quebrar a linha, você volta para trás um pouco e arremata, porque não, para depois não ficar soltando. Arremata bem e pronto. Tira só os excessos de linha, de pano que ficar. Isso aqui você querendo passar o overlock, você passa, que aí tira todas essas pontinhas, né? Pronto, ficou assim. Agora, antes de botar a partezinha do fundinho no sapato, eu gosto logo de pregar o lacinho daqui. Por quê? Porque depois, com a roupa toda fechadinha, fica mais difícil de costurar. Então, eu vou fazer logo um lacinho pra cá. Pronto, aí eu pego esses retalhinhos mesmo que sobram da parte do sapatinho e corto e faço o lacinho. Um lacinho pequenininho mesmo. Você costura fechando ele, né? O paninho é muito fino, aí a costura acaba encolhendo um pouco. Você só acerta aqui, você abre um lado apenas, faz um buraquinho e vira. Depois de virado, você na máquina mesmo, só ajeitar aqui os cantinhos para ficar legal. Na máquina mesmo você pega, marca aqui o meinho, procura o lado mais larguinho assim. Marca o meio, aí ajeita ele assim, baixa a agulha, né? E ajeita ele assim e passa uma costurinha. Passa uma vez e passa duas vezes. Eu gosto de arrematar. Ele fica assim. Faça a mesma coisa com o outro. Por ladinho mais larguinho, né? Deixa a agulha enfiada, empurra ele todinho. Passa uma costura e volta. E passo novamente e arremato. Aí ficou assim, um lacinho bem engraçadinho, bem bonitinho. Pronto, aí já ficaram parecidos, né? Então eu venho bem aqui com o meu sapatinho aberto. Eu deixo um espaçozinho, tipo assim, como se as pontinhas do meu lacinho tivesse uma distância assim, mais ou menos de meio centímetro, para chegar aqui na ponta, né? Não muito na ponta, nem marca aí mais ou menos uma distância. E eu já costuro ele. Costuro aqui na máquina mesmo. Aí eu costuro bem costuradinho, várias vezes. No outro da mesma maneira. Deixo uma distânciazinha aqui das pontinhas, assim. E prendo com a costura. Depois que ele tiver costurado, que eu virar minha roupinha, eu colo com cola quente. Uma pérola, uma meia pérola, um chapão. Aí é você que sabe e decide o que é que vai pregar. Um acabamentozinho. Pronto, aí ele ficou assim. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou virar a minha roupinha toda do lado avesso. Eu viro todinha ela. Quando eu virei ela do lado avesso, eu vou... Se você quiser, você até pode prender ela aqui com um alfinetezinho assim, lá assim, para quando você for costurar não prender. Eu não vou prender porque eu já tenho noção, eu sei que não preciso, mas pronto. Aí você vai pegar aqui do mesmo tecido do macacãozinho, da malhazinha, você vai pegar um tecido assim, ó, dobradinho. Aí você vai pegar e vai colocar o seu sapatinho assim. Você ajeita ele em cima do tecido e ajeita ele aqui assim, enlarguecendo para frente, né? Tomara que dê para vocês verem direito, porque às vezes não, como é tudo a mesma cor, né? Ajeita o lacinho para dentro para não costurar. Aí você começa a costurar aqui. Eu vou tentar subir ele aqui para vocês verem melhor. Você começa costurando aqui.
e vai ajeitando, fazendo o formatozinho do pezinho. Você já prende aqui no calcanharzinho, aí vem ajeitando, ó, ajeitando assim, né, ajeitando e dando a voltinha. Aí vem abrindo bem como se você estivesse abrindo o pezinho, o moldezinho em cima do coisa para cortar. Sendo que aqui a parte de trás está fechada, aí fica fofinho, né? Pronto, aí você vem abrindo, empurrando o lacinho para dentro, para não costurar o lacinho. E abrindo, ó. Você tá vendo? Tá bem abertinho o molde. Abrindo ele em cima do tecido. Com muito cuidado, para não costurar o lacinho por dentro. Aí você dá a volta. E vem fazendo, dando a voltinha nele todinho. Sendo que você vai tendo uma noção aí que o pezinho do bebê ou da boneca é compridinho, não é redondo. Então você mesmo que vai ajeitando a partezinha de trás mais fininha. Ó, como ficou. Tá vendo? Aí aqui é só recortar. Você vai ajeitando assim para ele ficar mais larguinho para frente e mais compridinho para trás. Aí aqui você recorta. Se quiser passar no overlock, passa. Se não quiser, também não precisa. No caso aqui de roupa para boneca, eu não passo. Quando é uma roupinha assim, que eu vou fazer uma saidinha de um bebê, aí eu passo overlock, faço tudo bem. Porque até que o bebezinho, ele se sente incomodado com esses fiozinhos que fica, né? Tá aí, ó. Assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Sempre usando o comprido do tecido. A posição do tecido é assim, a gente sempre usa comprido do tecido, porque se eu colocar assim, geralmente ele vai, quando eu for costurando, ele vai crescendo assim, aí vai dando problema. Aí você colocando ele no sentido certo do tecido, você vai igualando assim, fica muito legal e não tem problema nenhum. Prendeu aqui atrás, aí você vem do mesmo jeito, ajeitando, deixando a parte do calcanhar mais estreitinha. E vem ajeitando ele aqui pra frente. Abrindo bem o sapatinho para ele ficar formatinho do pezinho. E conferindo aqui atrás se ele vai dar certo. Se eu puxar demais assim, vai ficar grande aqui, né? E não dá. Tem que acertar todinho assim. Fica bem desenhadinho, bem bonitinho. E livrando sempre o lacinho, né? Empurrando o lacinho pra dentro. Se você quiser prender ele com o alfinete lá dentro, as duas pontinhas fica mais fácil, né? Não atrapalha. Você vai ajeitando. Cuidado sempre para não ficar prega. Tipo assim, ó, se eu costurar aqui, vai ficar uma prega. Eu vou ajeitando, abrindo, até ficar lisinho para me passar minha costura sem prega. Gente, assim, tudo tem que ter calma e paciência para fazer, né? Difícil não é, mas se for às pressas, carreira também não dá muito certo, não. Eu boto o tecido dobradinho no soladozinho do pé para ficar assim um pezinho mais arrumadinho. Porque como é um macacãozinho, eu não gosto de botar EVA. Mas se quiser botar também pode. Eu acho melhor só o tecidozinho mesmo. Terminado esse processo, vamos desvirar. Olha que lindo que fica. Agora que eu sei que vocês estão ansiosos para ver como é que vai ficar na boneca, eu vou vestir nela pra gente ver se o tamanho tá certinho, como é que tá, né? Aí depois eu prego os botõezinhos, vou só conferir se tá tudo certo. Olha como ficou o pezinho, como ficou lindo, ó. Bem certinho, né? Ajeita tudinho, desvira. Fica bem bonitinho. Gente, essa roupinha é um charme. A boneca fica assim, muito chique. É só botar o chatãozinho aqui ou uma pedrinha, vocês sabem. Bota o que preferir. Depois eu vou lá vestir a boneca para mostrar para vocês como é que tá ficando. Olha, gente, como tá ficando muito lindo. Olha esse pé, olha. Coisa mais linda que ficou. Agora, nós vamos fazer a vestezinha de cima. O tamanho ficou perfeito. Quer dizer que o molde que eu tô deixando pra vocês tá na medidazinha exata desse mesmo corpinho do outro vídeo, viu? Do bebê reborn articulável. Eu tô amando, olha, ficou muito lindo. Aqui é só botar um enfeitezinho nesse lacinho. Depois eu vou colocar e mostrar pronto. Mas só pra vocês verem que mimo que fica. Muito lindo. Tá ficando muito fofo. Pois bora continuar, né? Pronto, gente. Agora pra fazer a vestezinha de botar por cima do macacãozinho, a gente cortou essas duas partes, que é a frente, né?
que é essa mais cavadinha, e essa daqui, que ela é assim, ó, que é as costas, mas ela é costurada assim, dobradinha. É as duas partes, né, das costas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela toda embutidazinha, para não precisar de acabamento de nada. Então, eu vou pegar essa parte aqui, vou abrir ela assim, a larga, vou pegar uma parte dessa aqui e vou costurar. Deixa eu ver como é que eu explico isso para vocês entenderem bem. Eu deixo uma dessa aqui de lado, né, da frente, aí eu pego essa partezinha da frente, aí eu pego, uso uma parte dessa aqui, com ele dobrado, né, eu prego só em uma parte. Deixa eu ver se tá dobradinho, mas eu vou pregar ela só em uma parte. Aqui eu passo uma costurinha reta. Pronto, aí ficou assim, né? Ela tava assim, dobradinha. Aí eu preguei em apenas uma parte. Eu pego essa outra parte e prego na outra do mesmo jeito. Botando ela aqui, né? Como se fosse para botar uma por cima da outra. E vou pregar apenas em uma parte. Apenas em uma. Deixando a outra solta. Aí eu venho aqui e fecho. Aí ficou assim, né? Fechadinho. Agora eu pego a outra parte e prego na parte de trás. Tipo assim, ó, né? Eu pego essa partezinha aqui e venho pregar na outra parte que tá solta. E essa eu prendo na outra parte que tá solta. Ela vai ficar assim, um quadrado. Essa parte eu prendo com essa outra que tá solta. Vira do lado avesso tudo. Aí iguala assim, ó. Igualou a pequena com a pequena, que é a frente, né? E a costinha permaneceu aqui, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu igualo bem certinho aqui. Venho igualando. Eu igualo aqui as costurinhas, deixando para trás. E começo uma costurinha fechando essa parte aqui. Começa aqui pela parte de trás. Não sei se vai dar muito bem para vocês entender, porque esse pano é muito transparente. Quando é no tecido mais fechado é mais fácil. Pronto, aí eu boto as duas costuras pro lado das costas, que é o lado das costas, esse lado aberto, né? Aí eu ajeito as duas costuras pro lado de trás. Aí venho, dou a voltinha no pescocinho todinho. Igualo aqui novamente as costuras, botando as costuras para trás e venho passando a minha costurinha aqui. E ficou assim. Agora, eu gosto de acertar, tipo assim, ó, aqui pra mim tá boa essa largura. Já aqui tá largo. Quando eu viro a minha costura aqui, fica esse pedaço largo pra dentro, aí fica aquela costura puxando. Então, o que é que eu faço? Eu gosto de acertar ela, deixar ela toda numa espessurinha só. Cada curvinha dessa aqui não precisa, mas nessa curvinha você dá 2 piquezinhos, sem encostar na costura. Aqui da mesma maneira, sem encostar na costura, só os piquezinhos do tecido mesmo. Em toda a volta, onde tiver bem curvadinho, é onde você vai dar uns piques. Eu tava pensando em colocar um babadinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá até aqui o babadinho. Mas como eu já cortei e já pensei em colocar, eu vou colocar. Vai só demorar um pouco mais aqui, mas ela fica bem mais bonitinha. Pronto, aí eu pego aqui essas duas tirinhas que eu já tinha separado para isso mesmo. Tiro só a orelha aqui, faço uma bainhazinha. Só que se você quiser passar uma overlock bem fininha, você passa. Depois eu vou até fazer um vídeo ensinando a vocês como usar a overlock para fazer essa costurinha fina, que ela precisa de uma pecinha. Muita gente não faz porque não sabe disso, mas é simples, não é difícil. Pronto, aí feita a bainhazinha bem fina, olha que delicado, bem fininho, aí você vai franzir essa partezinha aqui. Eu vou preparar logo o babadinho fino de baixo, porque aí a gente franze tudo junto. Pronto, gente, aí eu fiz a bainha todinha do babadinho fino, né?
Eu tava fazendo, mas o celular descarregou, não dá pra mostrar costurando. Mas é assim, a mesma bainhazinha fina que foi feita na partezinha da manguinha. Agora, para franzir ela, eu vou usar a técnica da agulhinha aqui no pé. Você baixa o pé da agulha e nessa cavinha que tem, bem aqui embaixo, você encaixa a agulha e deixa ela de lado assim. Pode ser uma agulha, um alfinete. Aí baixa o pé em cima do tecido e começa a costurar. Ela vai franzir sem precisar de elastex. Fica muito bom. E aqui sempre a gente vai descobrindo uma dica nova para facilitar o nosso dia a dia na costura. Olha como ficou, franzidinha. E ela franze todo por igual. Fica muito legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no pedacinho que vai ser da manguinha. Só que a gente não vai passar ela reta assim. A gente vem assim, tirando. Pode até arredondar logo a pontinha aqui. Tirando esse bico aqui. De um lado e do outro. E a costurazinha sempre botando o direito pra cima, né? Aí você começa a costurar daqui, virando assim, não reto, assim. Já aqui na manguinha, você pode puxar um pouquinho a linha para ficar um pouco menorzinha. Você segura uma da linha e vai dando uma acochadinha aqui para franzir um pouco mais essa partezinha aqui, para ficar assim. Você vai dando uma espalhadinha para ela ficar desse tamanhozinho, tá ótimo. Aí faz a outra do mesmo tamanho. Agora você vai pegar a parte larga do vestido, né, da sainha, e vai fazer apenas de um lado só o franzido. Então agora a gente reserva aqui para o lado, né, essa parte, e vamos terminar de montar a blusinha. A blusinha a gente já deixou montadinha assim, né, tudo. Aí a gente vai pegar e vai prender esse vai assim, ó. A gente emendou só o pescoço, aqui a lateral na parte da manguinha tá aberta, né? Então a gente vai virar um lado e vai marcar o meio do babadinho, o meinho, e vai botar bem aqui no meio dessa costura e vai prender ele aqui, ó. Começa prendendo aqui até o outro lado. Sempre essa costurinha ficando pro lado de trás. Costura do ombro. Chegar aqui e encerrar a costura, né? Aí do outro lado eu coloquei o avesso da minha bainha para fora e o direito para dentro, pregando assim. Então eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, botando o avesso para fora e o direito para dentro. Aqui do outro lado, para quando eu virar o vestidinho tá as duas do mesmo lado. Então eu pego, marco o meio e coloco aqui, sabendo que o avesso é esse e o direito é esse, né? Tô sempre botando o direito para baixo, porque quando eu virar minha blusinha, ela vai ter, como ela é toda forrada, tanto faz um lado como o outro, mas como o babadinho da manga tem o avesso e o direito, por conta da bainha que a gente fez, então a gente bota os dois pro mesmo lado, que é para dar certo. Aqui a costurinha sempre para trás e vamos ajeitando aqui. Vou tirar esses bicos bem aqui, que é onde ficou mais franzido, para não atrapalhar na hora de virar. Tira de um lado e do outro. Pronto, tá assim, né? De um lado e do outro. Agora o que é que eu faço? Eu ajeito ele bem aqui, bem direitinho. Aí eu viro aqui pelo lado, o outro lado que tá preso o babadinho, né? Aí eu vou me guiando por essa costurinha que a gente já fez. Só que agora a gente começa a costurar aqui meu babado, né? Eu começo a costurar bem daqui do começo. Aí venho fechando ela todinha. E vai igualando a de baixo.
porque elas são do mesmo tamanho, né? Tanto as duas peças são do mesmo tamanho. Aí vai igualando. Aí vem passando a costurinha no mesmo canto que já tá preso o babadinho. Sendo que você sempre vai igualando os tecidos para não ficar um para dentro ou para fora, né? Agora eu sempre tiro esse excesso de costura para ficar fininho. E aqueles piquezinhos que eu dou bem nas curvinhas, sem chegar na linha, só o tecidinho mesmo. Agora vamos fazer o outro lado do mesmo jeito. Iguala aqui do mesmo jeito, vem costurando, colocando as costuras sempre para trás, nunca esqueça. Vem seguindo aqui em cima, organizando aqui o de baixo para ficar igual. Pronto, aí tá todo costuradinho assim, né? Agora pelo lado da frente, a gente vem puxando, puxa pelo babadinho e vai desvirando. Desvira, aqui do outro lado do mesmo jeito. E vai ficando essa gracinha de vestidinho. Aí agora o que é que eu faço? Eu pego, passo uma costurinha aqui. Eu passo uma costurinha bem fininha, bem no pezinho do pescoço. Só pra ela dar uma baixadinha, porque esse paninho ele é arrupiadinho. Pode engomar também, mas dá mais trabalho. Como eu vou passar um acabamentozinho aqui em cima, eu vou só passar essa costurinha aqui. Aí você já vê que já fica uma coisa bem baixinha, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui na manguinha. Eu vou pespontar pelo lado de cima do direito. A parte que tá aqui é o avesso, né? Que é o direito. Então eu vou pespontar aqui por cima, na manga. Eu junto bem certinho aqui as pontinhas e venho aqui e venho passando o pespontozinho bem fininho, vindo direto, ajeitando aqui embaixo e passando esses pespontozinhos por cima do... Deixa eu ver aqui, prendeu meu babado, deixa eu soltar aqui. Eu vou passar desse lado aqui e vou olhar ali onde foi que prendeu, porque esse tecido é muito difícil de manter ele no cantinho certo. Vou fazer nesse lado, aí você já faz no outro já, vai só ficar do lado do mesmo jeito. Pois é, aí você pesponta todinho, tá vendo? Pespontozinho fininho aqui por cima, pra ficar arriadinho. Pronto, aí pesponta o outro lado igual. Aí pronto, ficou assim a blusinha. Agora você vai emendar aqui as laterais. Ela ficou bem fininha aqui, mas não tem problema não. Você emenda a largura da costura mesmo, passa o overlock nesse pedacinho para poder montar o vestido. Emenda dos dois lados. Essa cavinha ela tem que ser assim, bem grandinha mesmo. Tem que ser, que esse vestidinho tem que ficar uma cinturinha bem curtinha. Aí você passa lá o overlock, eu vou passar uma costurinha reta bem aqui, só para prender essa ponta agora, porque a minha overlock tá com rosa pink e eu não quero demorar para coisar. Vou só passar uma costurinha aqui para ela não desfiar de um lado e do outro, sempre pro lado de trás. Aí pronto, ela tá assim montadinha. Deixa eu só colocar aqui em cima do macacãozinho dela para você ver mais ou menos como vai ficar. Ela vai ficar assim. Aqui nós vamos pregar a sainha. Tá vendo como a largurinha tá bem certinha? O tamanho da cava tá todo bom. O tamanho da cava tá bem certinho. Então bora continuar, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai medir a parte do tecido que a gente franziu nessa parte aqui. Se dá certo, se precisar aumentar o franzido ou puxar mais. A gente pega a parte franzida, né? E vamos começar a medir aqui da parte de trás. Deixando, tipo assim, um tantinho assim mais ou menos dobrado. Porque é a parte que a gente vai costurar, né? Pra fazer o acabamento. Aí você iguala aqui, aí vem medindo aqui na saia. Medindo.
Então, a gente tem esse tanto sobrando. O que é que a gente vai fazer? A gente vai puxar a linha para ela... A gente vai puxar a linha para esconder esse tanto aqui dentro do franzido. Eu vou puxar a linha mais ou menos aqui do meio. Eu vou marcar aqui o meio e vou puxar a linha aqui do meio. Vem puxando aqui do meio, porque do meio eu posso espalhar para um lado e para o outro. E agora vamos ver se já dá certo. A gente vem medindo e medindo. Já vai dar certo, porque o pedacinho que sobrou aqui é só aquela parte que a gente vai dobrar. Então a gente vai fazer um acabamentozinho aqui. Agora é só vir aqui e começar a costurar, igualar aqui. Aqui você pode só igualar, já tá dobradinho, né? E vem pregando. Vai ficando assim. Agora a gente vai pregar o babadinho aqui embaixo. Esse babadinho que a gente fez aqui. Prestando atenção pro lado direito ficar pra cima. Tipo assim, esse aqui é o avesso, esse aqui é o direito. Então a gente iguala assim. Pro direito ficar aqui, né? Quando eu virar. Aí eu começo a costurar aqui, na parte de baixo. Vem só ajeitando e costurando. Pronto, aqui terminou, né? Aí você vai acertar esse pedacinho que sobrou aqui. E agora não tem jeito, tem que ir para o overlock mesmo. Vou passar o overlock nessa parte aqui e nessa aqui. Mas olha que gracinha que já tá ficando, tão delicado. Muito lindinho, né? Agora eu vou passar o overlock e já volto para mostrar para vocês. Pronto, gente, agora eu passei a overlock aqui no babadinho. Passei na cintura, né? Agora eu vou fazer o que? Eu vou pregar, enquanto o vestidinho tá aberto, eu vou pregar esse gripezinho aqui na cinturinha e na parte de baixo. Você procura o ladinho certo, porque ele tem um avesso e direito. Aí, bota bem em cima da costurinha mesmo. Aí passa só uma costurinha reta no meio. Eu gosto de virar a costurinha pro lado de cima, pro lado da blusinha. Porque não fica aparecendo aqui na parte, porque essa parte da saia é muito transparentezinha. Vai ficar um acabamento mais legal. Eu acho também que acho que vai ficar lindo se eu colocar aqui no pescoço. Eu vou colocar no pescocinho também. Aqui aí é assim, você faz, bota o enfeitinho que você gostar mais. Pode ser pregado na mão umas perolazinhas também. Aí é de acordo com o que você achar melhor. Eu gosto muito de usar esse gripezinho nas roupinhas porque fica muito delicadozinho, muito bonito. Vou dar uma puxadinha bem aqui para ela caber a rosinha inteira sem eu precisar cortar. Uma encostadinha uma na outra. Pronto, aí aqui eu vou só emendar aqui atrás. Como eu já tenho o acabamento feito nessa parte, aí eu só igualo os babadinhos aqui com a costurinha pra cima, assim, dos dois lados. Eu igualo aqui, vejo se a costura da cinturinha aqui tá igual, que é onde passa minhas duas cozinhas, né, tá igual. Aí eu venho fechando aqui, arremato aqui no começo, vem subindo aqui. Essa costura eu venho até aqui mais ou menos, entrando um pouquinho larguinha, porque quando eu for trespassar o botão aí já dá certo. Ela vai ficar assim, ó. Essa parte é dupla, né? Eu só trespasso o botãozinho. Eu vou colocar aqui 2 botões nessa partezinha aqui. E essa partezinha fica assim, acabadinho. Agora eu vou pregar o meu biquinho aqui embaixo. Pronto, gente. Aí chegou aqui no final, você iguala as rosinhas. Acabei deixando uma sobrando, mas eu usei outra coisa. Todas essas rosinhas que sobram assim, você guarda aqui, você pode usar em lacinho pro cabelo, muitas coisinhas. Esse gripezinho ele é muito bom porque você usa em muitas coisas. Pronto, gente, ficou assim o nosso vestidinho, muito chique, muito lindo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os botões.
Aqui atrás você pode botar aquele pressãozinho de plástico. Pode fazer a casinha, pode botar um botão. E até quem quiser botar carrapicho pode, o velcro, né? Eu não gosto. Eu acho que é muito bonitinho, muito chique para botar carrapicho, mas eu prefiro botão. Ou botão de pressão ou botão de casinha, eu prefiro botão. Aí é o que eu vou fazer, né? Eu não vou ensinar, que eu tenho um vídeo aí ensinando a colocar o botão de pressão. Acho que é no vídeo que eu ensino a fazer a fraldinha. Eu ensino a colocar o botãozinho de plástico. Aí você vai lá, assiste, coloca que dá certo. Outra coisa, gente. Esse tecido aqui que eu tô usando, ele é organza. Ele é um tecido baratinho, ele não é caro. Eu acho que na época que eu paguei, foi antes da pandemia. Eu paguei R$9 no metro. E um metro dá pra fazer bastante roupinha dessa aqui. Dá pra fazer uns 3 vestidinhos desses, 4, por aí. E aí assim, você vê depois de pronto, uma coisa tão chique assim, você pode vender bem, né? Num preço bom. Pois é, então agora eu vou botar o botão e trazer ela vestidinha pra mostrar pra você. Pronto, gente, pra fazer o lacinho do cabelo, eu vou utilizar um pedacinho da malha, um pedacinho do tecido fino. Na verdade, eu vou usar 2 pedacinhos de tecido fino, que eu vou fazer um lacinho forrado e o outro sem ser com forro. Um pedacinho de manta e aquelas meinhas que a gente compra para tiarinha de bebê. Aqui tem uma meinha toda, só que a dela leva menos da metade, porque a cabecinha é pequena. É medindo a metade, depois da metade, uns 3 dedos menor. Esse tanto aqui dá de boa na cabeça dela. Porque ela tem que ficar bem justinha para não ficar arriando, né? Pronto, esse pedacinho aqui vai dar na cabecinha da nossa boneca, porque ela é muito, a cabeça é muito pequena. Então aqui eu pego, coloco o tecido um em cima do outro. Aí eu fecho aqui, igual o rosa, né? Aí eu fecho aqui um pedacinho e deixo um pedacinho aberto pra virar. Então eu venho aqui, costuro um pedacinho, arremato, dou um espaçozinho, costuro outro pedacinho. Aí eu meto o dedo aqui por dentro assim e abro assim. Centralizo essa costura bem no meio. Aí eu vou costurar aqui em cima da mantinha. Coloco ela aqui em cima e fecho as laterais. Costurando em cima do rosa, né? Que o branco tá um pouco maior. Aí eu fecho com essa partezinha aqui aberta também. Fecho um lado e fecho o outro. Agora eu corto o excesso da manta. Aqui eu tiro o excesso desse tecido também que tá sobrando. Agora, pelo buraquinho que a gente deixou, a gente vira. Você pode deixar um buraquinho um pouco maior para virar melhor, né? Ficou meio apertadinho, mas dá certo. Quando eu virar ele, eu vou ajeitando com a tesoura os cantinhos. Aí ficou assim, tipo um travesseirinho. Aí eu venho aqui na minha máquina e prendo a agulha aqui bem no meio, né? Deixando essa parte mais larga assim, a menor assim. Aí eu prendo a minha agulha aqui, aí eu vou empurrando ele, fazendo assim. Aí venho passando na costura, empurrando ele assim. Chegou aqui no fim, eu viro e empurro novamente. Chega no fim, eu empurro novamente. Aí ele vai ficar assim, né? Aí eu pego o fininho que eu deixei naquela hora e fecho ele.
igual eu fiz com a outra parte lá. Só que eu vou fechar somente o tecido fino. Não vai ter a manta por dentro. Fecho do mesmo jeito. Deixo um espacinho e prendo novamente aqui. Aí você vai abrir ela, deixar o buraquinho no meio e vai fechar as laterais. Gente, às vezes você pode ter problema em costurar esse tecido por conta da agulha. Geralmente é bom costurar com a agulha 11. Porque uma agulha a agulha muito grossa, ela pode puxar o fio do tecido. Aí pronto, você fechou, né? Fechei com a capinha do travesseirinho. Aí eu recorto, como ele é transparente, eu gosto de cortar o excesso do tecido para não ficar feio dentro. Aí eu vou virar e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o outro. Eu prendo aqui na agulha, ficou assim. Aí eu vou pregar em cima desse outro. Olha que lindo que fica. E na máquina mesmo você prende. Eu gosto de fazer tudo costurado porque é uma coisa que fica resistente. Às vezes quando a gente faz colado, como é uma coisa para criança, sempre você tá precisando lavar. E aí se for só na cola, na hora que lavar descola. Pronto, aí ficou o lacinho assim. Agora nós vamos pegar a nossa meinha e vamos emendar. Ela aqui, como a ponta da meia, ela tá um pouco larga. Aí você dá uma puxadinha nessa outra ponta aqui, pra igualar com essa. E costura. Um pontinho em cima da outra. Eu igualo bem certinho aqui. Depois eu dou uma puxadinha aqui. Aí eu venho aqui na máquina, abrindo ela assim. E faço o mesmo processozinho que eu faço no laço. Eu deixo a agulha enfiada e vou enfiando ela assim. Passo na costura e empurrando ela. Chegou aqui no fim, eu volto de novo e vou empurrando novamente ela assim. Do jeitinho que eu faço com o laço. Aí eu venho, pego o meu laço e prendo em cima. Aqui, ó, em cima. Prendo na máquina mesmo. Porque ela fica delicada, ela não fica grosso, que não dê pra costurar na máquina não. Pode passar vários pontinhos, pra ficar bem preso e não largar. E agora, com uma fita, alguma coisa, você faz o acabamento. Eu vou botar o mesmo bichinho que eu usei. O mesmo bichinho que eu usei. Uma coisa, só que essa parte aqui eu já vou colar. Porque eu não vou passar muito grossinho na máquina pra não... Eu posso costurar na mão também. Eu vou prender assim. Passando aqui por cima. Assim. Eu vou costurar na mão. Prende aqui. Isso aqui você pode fazer com uma fitinha. Ou até com um pedaço do tecidinho mesmo. Estampada, vai ficar legal. Com strass, aquela strasszinha que tem com dourado, com prata. Aí vai depender do que você tiver na hora. Arremata e pronto. Aqui eu vou aprumar ela para ficar uma rosa para um lado, uma rosa para o outro. Bem aqui no meio eu boto um chatonzinho, as pedrinhas que eu tenho aqui. Tá aqui, gente. Aí é assim, eu pego, coloco no meio, né? Aí vai ficar assim muito lindo. Aí eu vou só colar e já vou voltar para mostrar a vocês a bonequinha já toda vestida. Pronto, pessoal. E foi assim que ficou a nossa princesinha. Ela ficou articulávelzinho o bracinho, né? As perninhas. Mexe para todo lado. A roupinha dela ficou muito, muito linda. As costas. Tem o botãozinho aqui e o botãozinho aqui embaixo. E eu botei uma fraldinha descartável nela também. Ficou muito fofa, muito fofa. Pois é, gente.
Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!